hoje o nosso assunto é conexão. É nítido e todo mundo nota o quanto que a gente se entrega, se conecta, se junta com esses nossos amigos de quatro patas. É uma coisa assim que chega a ser misteriosa, como que de repente de um dia para o outro você morre de amor por eles e eles por nós. É como se fosse alguma coisa divina, uma coisa mágica, assim, essa nossa conexão. E para eles é muito importante, mais do que os nossos comandos, essa conexão, especialmente hoje em dia, que existe tantos cães adotados que já vieram de uma história diferente, de uma outra casa, de um outro passado que infelizmente a gente não conhece. Às vezes alguns vêm de um abrigo que já estavam lá há muito tempo. Então, como a gente não conhece, essa conexão, eles terem confiança de que estão seguros, de que estão em casa, de que eles estão na família melhor que ele podia ter. E para alguns é mais difícil, porque tem uns que a gente vê muito por aí, infelizmente, cães que foram maltratados, que foram abandonados. Então, dentro do coraçãozinho deles tem lá uma dor que é importante que a gente cuide disso e cure isso da melhor maneira. Por isso é muito importante que a gente passe para eles a melhor confiança. E essa confiança passa muito por deixar muito claro para ele o que é bom e o que não é bom. De repente, se ele está fazendo tudo super direitinho, tudo feliz da vida dentro de casa, você pode falar com aquela voz deliciosa que a gente costuma fazer, falar com eles como se fosse criança, ou a gente fosse criança, e abraçar e dar petisco. Agora, se ele fez alguma coisa errada, é importante deixar claro e muito diferente do seu jeito de tratar. Quer dizer, é um não, é um seco, uma palavra com um tom de voz muito diferente do que você usa com umas coisas também. E não adianta dizer, você pegou o meu sapato novo que eu comprei não sei onde. Isso tudo para ele não importa, ele não sabe dessas coisas, ele só sabe que de repente, e ele precisa entender que aquilo não foi bom. Então, se você puder dizer a ele que foi errado, ou a palavra que você costuma usar na sua casa, e deixar ele o mais seguro de que aquilo não foi bom, então não vai ter abraço, não vai ter carinho naqueles momentos, não vai ter petisco, não vai ter risada, porque às vezes a situação é tão engraçada que eles fazem alguma coisa errada, mas é engraçado que a gente acaba rindo e eles ficam confusos. E especialmente para esses que já passaram por alguma situação mais complicada, uma coisa difícil, é muito complicado para eles saber o que eu fiz, como que foi, se a pessoa de repente acaba de dar uma bronca e pega eles no colo. Então, quanto mais clareza, quanto mais sem discursos, sem grandes dramas, sem gritaria, é só mostrar para ele que não foi bom aquilo que ele fez. E quando foi bom, a gente agrada, a gente brinca, a gente dá biscoito, a gente faz um monte de coisa. Mas quando não foi bom, não foi bom. Porque eles têm uma simplicidade de raciocínio que é um dos maiores aprendizados que eu sempre tive com eles. Eles têm uma coisa que todas as pessoas que estudam, que dão aula aí de autoajuda, dizem que a coisa mais importante para nós, humanos, é estar presente, que a gente está sempre usando os nossos pensamentos do passado, ou pensando no amanhã, no depois da manhã, na semana que vem, e eles nos dão aula disso, de quanto presente eles estão. Eles não se lembram quase nada do passado, às vezes alguns têm um medo, alguma coisa, mas é passageiro. E o futuro eles nem têm noção, o negócio deles é a presença, o estar com você. Eles não têm celular, eles não têm outra coisa, eles olham para nós com o mundo deles. E isso é uma coisa tão importante quando você vê assim
um gato ronronando no seu colo, é de uma confiança, é de uma aula de que eu tô com você e eu não quero mais nada. E isso é muito lindo. Então a gente tem que deixar muito claro para eles. Isso tá bom, isso não tá bom. E eles vão ter sempre a sensação de que não vai ter surpresa de repente, que não vai ter alguma coisa que eles não entenderam, que de repente hoje pode, mas amanhã não pode. Você riu naquela hora, mas não era bom. Então, essa nossa conexão de que estamos juntos, estamos fazendo essa história juntos, com segurança, com toda a lealdade, toda a franqueza, todo o amor possível. E aí, o ambiente fica bom. Porque quanto mais ele está seguro, quanto mais ele quer nos agradar, ele quer nos honrar o tempo todo. Então, quando ele já sabe que algumas coisas não agradou, é provável que ele cada vez diminua mais esse tipo de coisa. Mas deixe muito claro. E essa conexão tem que ser estabelecida especialmente desde o primeiro dia, desde que ele chega. E aí eu reforço com vocês as nossas meditações. Uma meditação que você pode fazer do seu jeito. Eu estou te mandando, como eu disse, cada vídeo vai ter uma meditação, mas de repente, se você se sentir com vontade,